Olá, meu amigo, minha amiga, você que está com a gente aí nessa transmissão aqui sobre o EAD FAESA, hoje falando sobre teoria da administração. Bom, hoje, excepcionalmente, devido à pandemia que se instaurou aí no mundo todo, estou transmitindo aqui da minha casa, do meu estúdio de contingência, não é improvisação, é contingência, onde, para que você, aluno, não fique sem o devido material, a gente pode estar transmitindo. Essa é uma das vantagens, né, da tecnologia e dessa mudança que está ocorrendo no mundo afora, onde todo mundo está se comunicando virtualmente nesse momento, mas a gente espera que em breve a gente possa ter aquele contato que a gente tem pelo menos alguns que vão, né, na nossa disciplina durante o período. Gostaria de dizer ainda, né, que para todos aqueles que ainda não viram lá, não se atentaram, né, nós não teremos aula, prova nesse período, né, a gente vai ter um outro trabalho que já está postado, inclusive, espero que você entenda lá. O trabalho está falando um pouco sobre o que eu busco, né? Que você topifique, que você coloque lá, ponto a ponto, o que você viu naqueles tópicos. E depois faça uma grande reflexão, uma grande crítica sobre o seu aprendizado, sobre suas sugestões a gente quer, a sua crítica a gente também quer, para que a gente possa estar construindo cada vez mais coisas para vocês, para que fique, enfim, para que a gente possa passar o conteúdo da melhor forma possível. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas como eu estou gravando em casa, a gente pode acontecer de ter alguma interferência, até uma buzina, um cachorro, um neném chorando, uma coisa que cai, né? Eu moro em condomínio, então o vizinho de cima pode deixar alguma coisa cair, mas não tem problema não. O mais importante aqui é que você possa tá aprendendo. Se houver dúvidas, continuem trabalhando lá no nosso chat, no nosso mural. O Eusébio está sempre atento lá, né? Ele que é o tutor da disciplina. E sempre que existe uma coisa mais específica, o Eusébio está passando para a gente também. Então, assim, eu faço votos para que você, se puder, lógico, fique em casa, né? A ideia é a gente retardar ao máximo o contágio da população, até para que a gente possa suprir, né? A gente vai falar hoje sobre contingência, e essa é uma das contingências da pandemia, né? Que a gente se isole fisicamente, para que a gente não tenha contato com muitas outras pessoas, para que a gente, né, não é o caso de pegar ou não pegar, mas se pegar, que seja o mais tarde possível, para que não haja uma aglomeração nos hospitais e faltar aparelhos e tudo mais. Outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês aqui é que essa aula ela está sendo gravada também. Eu estou gravando ela além do Blackboard, eu estou gravando ela em outra plataforma também. Então essa aula eu vou deixar disponível para vocês no meu canal, né? Até porque eu já dei outra aula aqui de casa e às vezes a internet da gente nem sempre é a ideal para, né, a nível comercial, para estar suprindo vocês sem alguns solavancos. Então eu vou estar gravando em outra plataforma, vou deixar disponível, vou colocar o link lá para vocês no mural, para que vocês possam estar pegando essa aula lá também, caso haja algum problema aí, tá? Então, assim, é um backup, né? Se você não conseguir vir no Blackboard, acesse lá o link que você vai direto para o meu canal e lá você vai poder rever essa aula aqui também. Bacana? Bom, gente, então eu vou começar aqui, né? É uma disciplina muito gostosa, muito tranquila, interessantíssimo, né? A gente já viu na primeira parte conhecer a história do pensamento administrativo, como que acontece isso no mundo, né? Coisas que já aconteceram há 100 anos atrás, que continuam acontecendo até hoje, né? Tudo que a gente vê de organização começou lá na administração científica.
Então, tudo que a gente vê hoje, todos os projetos, ninguém abandona aquilo lá, né? A gente vai inovando, vai melhorando. Então, é importante que né, tenha todo um caminho. Inclusive, lá no meu canal também, tá, tem outras matérias sobre pensamento administrativo, né? Você pode dar uma focada lá, o acesso está liberado, né? Porque eu acho importante, é uma matéria gostosa, os administradores geralmente gostam muito, né? O pessoal de ciência contábeis aí gosta também, quando começa a falar de administração, as pessoas começam a entender e ver que é bacana, até porque muitos de vocês aí que fazem ciências contábeis podem se tornar administradores do seu escritório, você pode ter mais gente sob o seu comando, e aí você, né, vai ter que ter uma veia mais administrativa, então é legal que você já conheça tudo que a gente fala sobre administração. Bom, o nosso primeiro tópico aí, né, é a teoria do ambiente organizacional. Então, o que na verdade, né, nesse segundo tópico, né, é mais interessante a gente ver o que a gente iria ver, né? Então, o que nós iremos ver nessa segunda parte, nessa aula? Então, primeiro, a gente vai ver a teoria do ambiente organizacional, né? Que essa aí o título está um pouquinho errado, aí seria mais um sumário do que a gente vai ver agora. Depois nós vamos ver a burocracia, depois a gente vai ver o questionamento da burocracia, né? A gente tem uma mania de questionar a burocracia, será que é bom, será que é ruim? Depois a teoria contingencial estrutural, então a gente está vivendo uma teoria, a gente está vivendo uma contingência agora, nós vamos falar um pouco mais. A administração da inovação e da mudança, né? Então, momentos em que se necessita de contingência é a hora que a gente acaba inovando para mudar para melhor, né? Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, mas a gente vai ver que o mundo pós-pandemia vai ser bem diferente do mundo de hoje, tá? Daquele que a gente estava acostumado. A globalização, né? Até da pandemia, os administradores globais, empregos globais. Então, hoje em dia, dado essa tecnologia, essa que eu estou falando com você aqui, é apenas uma delas, mas permite que a gente trabalhe remotamente em qualquer lugar do mundo. E o ambiente global de mudanças, né? Então, as mudanças hoje em dia, elas não acontecem mais regionalmente, né? Geralmente, elas estão acontecendo mais de uma forma global. A mudança é muito rápida e é global, e a gente tem que estar antenado para acompanhar essas mudanças. Bom, então vamos falar um pouco especificamente agora, sobre a teoria do ambiente organizacional, né? Então, Daniel Katz, Robert Kahn e James Thompson, precursores da teoria do ambiente organizacional, consideravam que as empresas partiam de sistemas abertos e fechados, realizando assim um processo de relacionamento com o ambiente externo. Então, eles olharam para as empresas e pensaram, né? Olha, a empresa ela tem um ambiente fechado e um ambiente aberto. Algumas já partem do ambiente aberto, outras partem do ambiente fechado. Mas vamos entender um pouquinho sobre esse ambiente aberto e ambiente fechado, ou sistemas abertos e sistemas fechados. Então, quando a gente fala do sistema aberto, é legal que a gente tem aí essa figura. Então, você vê, aqui a gente poderia estar representando como se fosse a organização, né, onde acontecem todos os processos. Mas essa organização, ela faz uma troca com o ambiente. Então, a gente tem, a partir do momento que sai daqui de dentro, né, uma organização então, que trabalha com o sistema aberto, a partir do momento que você troca com o ambiente exterior, tem uma retroalimentação, depois você colhe alguma coisa no meio exterior, seja recursos monetários, seja insumos para sua produção. Então, essa troca aqui é o sistema aberto, né, onde as organizações elas podem estar trocando o tempo todo para que isso possa acontecer de uma forma dinâmica e sistêmica. Então, as organizações que utilizam esse tipo de prática comunicam-se diretamente com o ambiente externo, propiciando um relacionamento de ganho mútuo. Então, né, outra figura para representar a mesma coisa. Então, a gente está vendo aqui a empresa,
ela vai no ambiente externo dela, né, no ambiente fora da organização, onde ela vai oferecer seus produtos e serviços. A partir desse momento, quando os clientes compram os produtos e serviços, eles retornam à organização, por exemplo, valores monetários, que é onde a organização pode estar ganhando ali sua remuneração por aquilo que ela produziu. Então, essa troca com o ambiente o tempo todo é chamado de sistema aberto. Mas a gente tem também, tá? A gente tem os sistemas fechados. Então, já as empresas que utilizam os sistemas fechados desconsideram o ambiente externo em que estão inseridos. Então, imagina, né? É um pouco difícil a gente imaginar um sistema que não tem troca, né, com o meio ambiente. A gente pensa assim, né? Por mais fechado que seja, às vezes é trocar calor. O fato de estar no ambiente externo já é uma troca. Então, o que acontece? Essas empresas, né, tentam não ter relação nenhuma com o meio ambiente. Então, elas não há relação de troca. Então, dificilmente elas vêm e tentam fazer alguma relação de troca. Não querem, não fazem relação de troca. A empresa não será afetada pelas mudanças externas. Então, seria assim, meio a pandemia, né? A gente está aí, todo mundo isolado, o máximo que pode, dentro de casa, fazendo quarentena. Imagina, uma empresa que está operando normalmente, seria isso. A empresa está operando normalmente, não interessa o mercado externo, não interessa a economia, não interessa a política, nada afeta essa organização. Então, não tem jeito, né? Ela seria totalmente blindada do mundo exterior. As empresas não adquirem matéria-prima do meio ambiente, do ambiente externo. Então você imagina, a organização ela está produzindo dela para ela mesma. Então você tem ali, né, a máquina perfeita, né? Onde não há perda, ela trabalha sozinha. E isso é muito difícil da gente, né, às vezes pegar e falar assim, olha, bacana, eu consigo realizar isso na minha mente. É muito difícil. Bom, e aí a gente tem a burocracia. Bom, a burocracia, ela permeia todas as organizações formais, públicas ou privadas, e oferece vantagem para as organizações que as adotam. Então, gente, burocracia, a gente entende burocracia como algo pejorativo, algo que não é legal, algo que não agrega muito. Então, quando a gente está falando de burocracia, né, a gente pensa logo, isso é muito burocrático. Talvez o problema é o muito. A burocracia não é uma coisa ruim. A burocracia é que permite que nesse horário que a gente foi marcado para a gente, então a burocracia chegou e falou, olha, vocês vão ter aula 9 horas da manhã no sábado do dia 18. Então esse acordo, essa norma é burocracia e o que permite a gente estar junto. Imagina se eu quisesse dar aula em qualquer horário, né? Às 3 horas da manhã acho que vai ser legal. Gente, já dei minha aula, se chegasse 9 horas, cadê a aula? Já dei 3 horas da manhã. Ué, então, o que aconteceu? Né? Uma falta de norma. Então, no entanto, as mudanças vêm acontecendo com muita rapidez, exigindo que as organizações tenham flexibilidade em suas ações para satisfazer as necessidades da sociedade. Então, lembra que eu falei, é muito burocrático? Não, a gente quer tornar menos burocrático. Menos burocracia é legal, mas não ter burocracia, né, uma adocracia ou anarquia, pode chegar a isso, né, é o fato de cada um faz o que quer. Então, a gente vive numa burocracia onde a gente tem regras de trânsito, regras de convivência, regras Bom, a gente tem regra para tudo hoje em dia, né? Tem normas para tudo. Então você percebe o seguinte, que é necessário ter burocracia. Não é necessário ter uma burocracia exacerbada, aquela burocracia onde, né, como é que eu posso dizer? Onde nada funciona direito devido ao excesso dessa burocracia. Bom, mas tem importância a burocracia, ela tem também as suas características. Então, com a burocracia, a organização é baseada na racionalidade das leis e em uma hierarquia formal de autoridade.
Então, a hierarquia, ela vem colocar regra, colocar norma. Ela diz quem é que manda. Existe a padronização de processos. Então, a gente padroniza um processo, é uma forma burocrática, quando eu coloco lá do jeito que tem que acontecer. E cargos. As regras e regulamentos padronizam o comportamento e a autoridade é conferida às posições, não aos indivíduos. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte: toda vez que eu tenho uma burocracia, eu não burocratizo a pessoa, burocratizo o cargo. Então, aquele cargo onde está sendo ocupado por alguém, o cargo tem autoridade, o cargo sabe quem pode mandar e quem não vai mandar, o cargo sabe quem está acima dele. Então, é o cargo. Quando eu troco o indivíduo desse cargo, o indivíduo que chega lá exerce as mesmas funções. Então, a burocracia, ela veio para tirar um pouco, às vezes, a autoridade da pessoa. A autoridade não é da pessoa, a autoridade é do cargo. Vou dar um exemplo, né? A gente tem polícia, a gente tem juiz, a gente tem deputados, temos um governador. Não é ele, a pessoa, que tem a autoridade. O que lhe confere essa autoridade é o cargo que ela ocupa. Então, tão logo ela deixe de exercer esse cargo, ela perde todos os atributos de autoridade que ela tinha. Né? Também perde toda a responsabilidade e todos os deveres. Então, é o cargo que garante aquela continuidade ali, porque o cargo é burocrático. Todas as normas estão no cargo, não estão na pessoa. Bem, então vamos às características. Então, ela tem uma formalidade, né? Obediência às regras, normas, rotinas e regulamentos. Então, a burocracia, as características da burocracia, ela diz o seguinte: tem regulamento, tem o que tem que ser feito, aquilo ali está, como é que eu posso dizer? Né? Não fuja do que está normatizado, do que é rotinizado, do que é regulamentado. É isso que vem dizer a burocracia, o que você tem que fazer. Outra coisa que ela garante é a divisão do trabalho. Então, eu faço o que está descrito, normatizado, regulamentado para o meu cargo. E aí a gente tem uma grande divisão hoje em dia, né? A gente tem a parte pública e a parte privada. Uma das grandes diferenças entre a parte pública e a privada é que a burocracia no setor público diz o seguinte: você só pode fazer o que a lei manda. Está na lei, você faz. Não está na lei, você não faz. Já na iniciativa privada, se a lei não proíbe, você pode fazer. Ou seja, né, um é o que a lei manda, o outro faz o que a lei não proíbe de fazer. Então, nesse contexto, dentro da administração pública, a gente tem as pessoas, cada um exercendo o seu cargo, que a lei manda ela fazer aquele cargo dela, não é atribuição dela fazer coisas diferentes. Já na iniciativa privada, está se perdendo um pouco o contexto de funcionário. Hoje em dia, nós todos somos colaboradores. Colaborador, ele tem as suas tarefas, mas ele colabora com toda a organização do meio que puder, dentro da segurança. Então, você vê que são as características que funcionam de um jeito para o setor público e de outro jeito para o setor privado. A gente tem também a hierarquia definida. E nesse caso, a hierarquia ela traz um pouco um quê de exército, né? Quem manda em quem, né? Então você vê, mas existe essa hierarquia, né? De quem está comandando, quem é que você tem que buscar. Todos nós buscamos alguém de vez em quando, né? Pessoal, mas um presidente de empresa, ele vai buscar alguém? Tem um conselho de administração, né? Que dita lá para onde que tem que ser, o que eles esperam da organização. Então, a burocracia ela vem dizer qual é a hierarquia. Então, se me procurarem para algo que não está na minha alçada, ou seja, não está na minha mão, eu vou saber para quem direcionar, que essa pessoa pode tomar decisão. Outra coisa da hierarquia, a impessoalidade, ou seja, então a hierarquia ela não é para ver, ela não quer saber quem é a pessoa. Ela trata todos iguais perante a lei. E aí por que eu estou enfatizando o perante a lei, né?
Tem um caso que é o seguinte, né? Quando a gente fala de ética, moral, né, surge um monte de coisa. E aí, na organização, no setor público, né? Eu vou dar um exemplo aqui do INSS. O que acontece no INSS? Salvo engano, tal, posso estar enganado, mas peguem lá e dêem uma olhada no Estatuto dos Servidores do INSS. Tem lá o seguinte: se você tiver um parente de até segundo grau, salvo engano, até segundo grau ou primeiro grau, e ele estiver pronto para se aposentar e você for um servidor lá do posto do INSS, ele pode ir lá e pode passar na frente de todo mundo para ser atendido. Professor, isso é imoral, isso é antiético, nada disso. Gente, tá todos iguais perante a lei. Tá na lei deles lá. Então a burocracia, ela deu essa prerrogativa. Imagina o seguinte, o legislador também tinha mãe, né? Então ele pensou na hora, oh, mas se for minha mãe, eu passo na frente. Mas está na lei aprovado. Enquanto estiver lá, ele não está errado. E eles vão fazer. A partir do momento que tirar, aí não, aí entra todo mundo no ambiente comum. Só que nem todo mundo sabe disso, né? Bom, você já sabe agora. Então, ó, ela traz também a profissionalização. A burocracia vem trazer o seguinte, olha, vou até juntar os dois, profissionalização e competências, né? Olha, para ocupar determinado cargo, o funcionário tem que ter esses requisitos profissionais e essas competências, às vezes essas profissionais, né? Lá tem igual, você não aprende a ter regência de sala, mas você tem uma competência de regência de sala. Então, quando a burocracia vem dizer, só pode ocupar se for assim. Então, quando a gente olha aí as vagas de concurso público, é interessantíssimo que você chega lá e você vai ver e está lá, requisitos para investidura no cargo, você é maior de 18, brasileiro. Ah, qual é o perfil profissional que você tem que ter para entrar? Você tem que ser graduado em administração ou em ciências contábeis, você tem que ter isso, uma especialização, um mestrado e por aí vai. Aquilo lá é a burocratização para dizer, olha, nós só vamos tratar disso. Aí o que foge disso? Está fora. Não está aqui, está fora. Mas eu passei em primeiro lugar, eu só não tenho meu título de administrador. Não vai entrar porque a burocracia te impede de que isso aconteça. Então, felizmente ou infelizmente, é assim que ocorre. Para mim, é felizmente, tá? Porque põe regra no jogo. Né? Se fosse assim, qualquer um vai fazer qualquer coisa, para que a gente estaria estudando, né? Você está estudando justamente porque você se apaixonou por uma carreira e quer seguir essa carreira. Bom, mas aí o texto traz as vantagens na administração pública. Então, ele define como vantagens a definição dos cargos e a operação de forma precisa, ou seja, aquilo que está sendo feito para fazer. Né? Tem um professor que eu gosto muito, professor de cursinho de Direito Administrativo, e aí ele fala, né, que se você estiver lá sentado lá no seu computador, você está lá analista de algum órgão público, e aí a dona Maria lá da limpeza não veio, ou o seu João, pode ser também, hoje em dia não tem disso, e aí chega seu chefe e fala assim, ô, Luciano, vai lá varrer aquilo lá. Não pode, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar, um PAD. Sabe por quê? Porque não está nas minhas atribuições fazer aquilo. Então, vem definir o que é o que cargo. De novo, não pessoas. Depois, as decisões são mais rápidas. Ô, professor, como assim? Eu fui lá no órgão, entreguei a documentação e eles levaram 2 meses para me devolver a documentação com um carimbo e assinatura. Você vai dizer que é rápido, professor? Aí a gente tem que entender a legislação. Olha, todo documento dessa espécie que for entregue poderá ser respondido em até 2 meses. Opa, chegou em 2 meses. Então, certo, está na legislação. Né? Poderia ser em até 2 meses, quer dizer que poderia ser na hora, poderia ser amanhã. Mas você não pode dizer que atrasou. Não atrasou nada, está dentro do prazo. Então a gente tem que começar a entender prazos. Né? A gente sempre quer o mais rápido. Mas se estiver dentro do prazo, ainda está sendo... Prazo é prazo, né? Univocidade de interpretação. Ou seja, todo mundo tem que interpretar a mesma coisa, a mesma norma, aquilo que está lá. Não adianta você falar que não sabia. Está lá definido, está lá a regra, está tudo bonitinho. Então não tem desculpa, ok? Está lá, está pronto, é o que a gente tem que fazer.
padronização favorecida pela uniformidade de rotinas e procedimentos. Então, se todo mundo que tem o mesmo cargo, cumpre a mesma norma, faz a mesma coisa, você começa a padronizar de forma mais fácil aí as rotinas administrativas através da burocracia lá na administração pública. Temos a continuidade da organização. Lembra que eu falei lá atrás, quando nós falamos da burocracia, então? Que é o seguinte, olha, estamos aqui a burocracia do cargo. Então, se eu tirar uma pessoa e entrar outra que reúna as mesmas competências, a mesma nível profissional, ela vai entrar e vai continuar a organização. Porque se fosse a prerrogativa da pessoa, na hora que ela saísse, e o cargo ia embora junto. Então, teria que se criar outro cargo, tudo? Não. A prerrogativa é do cargo. As pessoas que ocupam têm autoridade. Então, isso continua qualquer organização. Diminuição de atrito entre as pessoas. Como é que a burocracia diminui o atrito? A partir do momento que eu sei o que eu devo fazer e você sabe o que você deve fazer e o que a gente pode fazer, não tem o que você me mandar, eu vou fazer o que está na rotina. Se eu não fizer, eu posso sofrer as sanções de acordo com o que a burocracia vai dizer, né? As rotinas, normas, né? Éticas ou não. Bom, o estatuto da repartição do CETA. Então, ela vai dizer o que deve ser feito ou não. Então, não precisa ninguém te cobrar. Nem você cobrar ninguém. Cada um sabe o que tem que ser feito, ou pelo menos deveria saber. Então, a constância, aí eu já ligo um pouco a continuidade da organização. Então, né, o que é contínuo é constante também. A confiabilidade. Ué, professor, mas confiabilidade em que sentido? No sentido de que o trâmite vai acontecer de acordo com a burocracia, de acordo com o que está acontecendo, de acordo com o que tem que acontecer. Não tem, fulano veio aqui com processo, eu não gosto dele, recusado. O processo está todo errado, mas eu adoro. Não tem disso. Tem que ser igual para todo mundo. Impessoalidade, né, da hierarquia. Temos também os benefícios para as pessoas na organização. Um benefício pode ter eu sei o que eu tenho que fazer, ninguém precisa me mandar, então se aquilo ali não é eu que faço, eu não tenho que ir lá me meter. Pode ser um dos benefícios? Pode ser um dos benefícios aí das pessoas na organização. Bom, mas a burocracia, ela sofre alguns, como é que eu posso dizer, questionamentos, né? A burocracia, ela sofre com questionamentos. Bom, que questionamento que a burocracia pode sofrer, então? Eu dei meio que uma travada aqui, uma analisada, porque me deu um retorno de voz aqui que eu não estava esperando, mas sumiu de novo. Mas espero que para vocês esteja tudo ok. Se não tiver ok, gente, já aconteceu na outra aula, a internet caiu, volta de novo, cai, volta, ficou a aula toda picada. Com o maior prazer eu fui lá e regravei a aula para o pessoal. Né? Aqui eu acredito que não vai acontecer, porque eu já estou fazendo um backup dessa aula, então já vou disponibilizar de qualquer forma, né? Pelos programas que eu já uso para gravar as minhas videoaulas. Então acredito que, mesmo que dentro do Blackboard pode dar algum problema, lá no canal vai estar bacana para vocês, tá? A ideia aqui é não te deixar sem o conteúdo, tá? É um dever nosso e é um direito seu de ter o conteúdo bem e apresentável. Mas para isso a gente precisa muitas vezes, tá, gente? Da sua opinião, tá? Se você for assistir lá no canal, dá um joia, deixa lá o seu recadinho, né? Dislike não é bom, mas também faz contribuir, faz crescer, né? A gente, poxa, não tá legal. Mas se der um dislike, diz o porquê. Olha, professor, você podia ter feito assim, assado. Porque eu acho importante a gente poder estar aprimorando cada vez mais para vocês. Até porque ao longo do curso a gente pode se encontrar novamente. Eu quero estar fazendo algo que te agrade em muito, tá? Então a ideia é essa. Então, deixa sua crítica, tá? Crítica, gente, nem sempre é negativa. Crítica, ela pode ser construtiva, tá? Então deixa sua crítica que eu vou absorver com a maior tranquilidade, tá? Eu gosto disso, eu acho importante, eu quero estar melhorando sempre. Eu acho que é isso que todo mundo deve buscar. Bom, mas voltando então sobre o questionamento da burocracia, um dos questionamentos é internacionalização das normas e apego aos regulamentos. Os funcionários internalizam as normas e regulamentos, fazendo com que sejam inflexíveis
no exercício de suas atividades. Se a gente estiver falando da iniciativa privada, realmente isso é meio temerário, né? Porque como a gente está virando colaborador, a gente tem que colaborar para que a gente alcance o nosso consumidor final. Se a gente estiver falando de dentro da administração pública, aí às vezes não é que você vai internalizar aquela burocracia. Às vezes você não pode fazer o contrário, você não pode fazer diferente, você só pode sofrer um processo administrativo. Excesso de formalismo e papelória, isso tem. A necessidade de documentar por escrito toda a comunicação interna e externa nas organizações cria um volume absurdo de papéis, sendo uma das disfunções da burocracia mais gritantes. Mas para isso tem jeito e para isso as coisas estão caminhando mais rápidos. Haja vista todas as certificações digitais que existem. Imagina o seguinte, antigamente mesmo, lá na minha época, tá, que eu fiz faculdade, e olha que o meu antigamente, quando eu fiz faculdade, é início dos anos 2000, né, não tem tanto tempo assim. A gente não tinha PDF, né, não existia PDF. O melhor negócio do mundo era ser dono de copiadora dentro de faculdade, que a gente copiava muito, então gerava muito papel, porque a gente também não tinha grana para comprar livro, né? Mesmo quando tinha grana para comprar livro, a gente comprava o livro que é papel também. Então, quando você terminava a faculdade depois de 4 anos, você tinha um quarto só cheio de papel, se você não tiver jogado nada fora. Então, hoje, né, a gente melhorou a burocracia, como? Através do meio digital. Então, hoje, quando você chega lá, que você abre o seu Ava aí, tá lá, né, os tópicos, já com conteúdo, tudo em PDF, você imprime se quiser, senão você pode estudar no celular, no seu computador. Então isso facilitou bastante a prova, você pode fazer uma prova totalmente no meio digital, não gerando papel, isso aí é bom para o meio ambiente e a gente agradece. Então, dentro dessa onda de sustentabilidade, a burocracia vem se flexibilizando no sentido de melhorar. Olha só, flexibilizar não significa eliminar, tá? Então o que acontece? Quando você tinha lá aquelas pilhas de papel, que eu tive pilhas de papel, você hoje tem, só que está dentro do seu computador. Então você tem lá aquele monte de material. Então você vê, só mudou o meio para que você possa não ter que carregar aquele monte de papel e você pode estudar em qualquer lugar. Na minha época, a gente tinha que carregar o papel, mas o conteúdo existe da mesma forma. Resistência às mudanças, né? As mudanças são interpretadas como algo ameaçador à segurança e permanência na organização. Então você pensa, né? Quem está totalmente hoje, né? Infelizmente, né? A gente vê isso aí. O que acontece? A gente tem a nossa CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas, e ela garante uma série de coisas para o trabalhador. Só que em momento de pandemia, né, o nosso presidente ele decretou que os salários poderiam ser reduzidos, que o governo ia contribuir com uma parte, o trabalhador ia contribuir com outra, porque ele tem perda, então ele está contribuindo, e a empresa com a terceira parte. Então o que acontece? Flexibilizou um pouco, né, mudou. E aí com essa mudança, realmente, tem pessoas que estão perdendo emprego, perdendo renda, né? Lógico que o cenário é um cenário atípico, né? Então isso está acontecendo, mas então é por isso que as pessoas não querem mudanças. Eu não quero que mude nada porque eu posso estar perdendo lá, né, o meu emprego dentro da organização, e a gente já viu que toda mudança realmente às vezes acontece. Qual a mudança que está acontecendo hoje? Né? A gente está tendo uma robotização das empresas. Né? As pessoas vão ficar com medo, óbvio. Então por isso que a gente deve continuar buscando conhecimento. Por quê? Porque empregos desaparecem devido às mudanças, mas outros aparecem. Então, uma coisa que eu tenho total certeza é que o mundo não vai ser mais igual era antigamente, pós-pandemia. Então, novos empregos aparecerão, novas oportunidades aparecerão, porque hoje você vê, vou dar um exemplo, tá? Eu já lido com o EAD já tem um certo tempo, então a gente já conversa muito via câmera, com você que está aí do outro lado, né? E eu gosto de falar com os meus colegas o seguinte, olha, conversem com a câmera como alguém que vai estar acordado 3 horas da manhã, foi dormir meia-noite e está estudando às 3, porque ele só tem as 3 horas da manhã para estudar de 3 às 4, porque 4 horas ele tem que pegar o ônibus para conseguir chegar no trabalho às 7 horas da manhã. Como é que você vai falar com esse cara? Não, olha,
Ô, legal. Aí, não, já vamos pra cima, vamos falar. Imagina que o cara tá ali, coloca uma fotinha de alguém ali e fala com ele. Por quê? Porque a gente precisa tá inovando, isso é inovação, porque as mudanças vão acontecer. Talvez muitas disciplinas que eram dadas presenciais, né, as faculdades hoje estão todas com educação à distância, ou educação assistida, ou aula online, dá o nome que se der, que é um pouco diferente do EAD de vocês para as outras, né, mas talvez tem muitas disciplinas que vão chegar à conclusão de que, ó, pode ficar em casa, transmita da sua casa, que não há necessidade de você vir aqui. Com isso, eu economizo sala, economizo energia, economizo, enfim, todos os recursos que eu deixaria à disposição. Deixaria à disposição para você aí. Então, eu já não preciso e com isso eu economizo aqui na nossa organização. Outro questionamento que acontece aí na burocracia, a despersonalização do relacionamento. A ênfase no cargo e não na pessoa que ocupa. Então, a gente já falou disso. Então, os relacionamentos acontecem entre cargos. Mas tem uma coisa aí que a gente tem que levar em conta. Você trabalha e tem um chefe. Então, vocês têm uma organização formal ali, formalizada pela burocracia em si. Ele manda, você obedece. Não significa que você tem que ser inimigo dele, mas ali vocês têm que tratar de acordo. Mas existe a organização informal dentro da formalidade. Que às vezes o seu chefe é sempre, ou já era seu amigo, ou ele se tornou seu amigo e virou chefe. Vai deixar de ser seu chefe porque é seu amigo? Não. Então, às vezes, as relações informais, elas continuam ali. Então, vocês saem dali, vão pro happy hour junto, vocês, um é padrinho do filho do outro, né? Aquela coisa toda, viajam junto, né? Tem que tomar um cuidado, é lógico, porque ele não deixa de ser seu chefe, mas a relação informal, ela é inevitável, tá? É inevitável. Temos a categorização das decisões como um outro questionamento. Por conta da rígida hierarquia da burocracia, as decisões são sempre tomadas por aqueles que têm maior nível hierárquico. Então, né, a categorização diz muito disso aí. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, cocei o nariz, cocei o olho, mas ó, álcool em gel, tô em casa, não tive contato nenhum, tá? É diferente, tá, gente? Deve se evitar, mas, né, eu me preveni para isso. Então, o que acontece, né? A gente tem uma linha hierárquica das decisões, né? Sempre quem está no topo decide por quem está embaixo e assim vai sendo a continuidade. Temos a superconformidade. As rotinas e procedimentos é que regulam a atuação das pessoas, existindo assim uma superconformidade com regras e regulamentos. Então, se, de novo, para órgão público tem que ser assim, né? Tem que ser, a menos que mude a lei, né? Porque senão você pode ser processado administrativamente. Já na iniciativa privada, isso é meio temerário, né? Não, eu estou lá no meio do salão, sou gerente de uma loja de sapatos, né? E aí tem, né, os meus vendedores. Meus vendedores todos ocupados, chegou lá mais pessoas querendo comprar e eu não vou atender porque simplesmente eu sou gerente e eu não faço venda. Oh, que isso? Não, não, mas a minha norma eu não sou... Não, vou lá sim. Vou lá estar atendendo, assim que alguém desocupar, ele vem e assume a venda sem problema. Meu negócio é atender ao consumidor. Então, a gente tem que entender que existe uma diferença muito gritante entre privado e público, tá? Temos aí também a exibição de sinais de autoridade. E aí é legal, ó, símbolos e sinais de status são utilizados para demonstrar a posição hierárquica dos funcionários. Eu trabalhei numa grande empresa que quando eu entrei nessa organização, ela tinha os capacetes, né, da área operacional e aí tinha os capacetes todos pretinhos, né, lá, e tinha pessoas que tinham um capacete branco. E aí as pessoas falavam, ó, chegou um capacete branco aí. O capacete branco era só chefe que tinha. Então, assim, já demonstrava a autoridade dele. Lá no final, quando eu saí, isso já tinha caído por terra, porque as organizações estão se modernizando. Você já não sabia mais quem era chefe e quem não era. Mesmo assim, você sabia pelas roupas, muitas vezes. Porque a área operacional, muitas vezes, é diferente do área administrativa. Mas dentro do administrativo, você também não sabia quem era o chefe. Então, assim, não sabia de forma visível.
Mas se a gente pensar no exército, né, quando você pega lá general de 5 estrelas, né, patentes, medalhas, aquela coisa toda, é justamente para demonstrar onde é que está a hierarquia, né, em que momento da hierarquia que ele está. Então, né, a burocracia ela vem trazer assim, ó, toda vez que você for promovido, você ganha uma medalha no peito. Temos ainda mais um questionamento. Não está sendo muito questionada, né? Mas é o último. Dificuldade. O último daqui, tá? Pode ter muitos mais questionamentos. Longe de mim encerrar essa discussão aqui. Mas, ó, dificuldades com clientes. Sem um atendimento personalizado, pois o atendimento é padronizado por normas e regulamentos, são gerados conflitos entre funcionários e clientes. De novo, na administração pública, sempre. Né? Às vezes até por desconhecimento do próprio cliente, né? Do próprio cidadão, sobre as normas daquele departamento que ele está buscando, né? Agora, na iniciativa privada, de novo, é temerário, né, que isso aconteça. Porque, de um modo geral, toda organização existe para atender uma necessidade humana, para atender o cliente. Então, assim, a administração pública existe para atender o cliente, que somos nós, mas só que eles têm regras para esse atendimento, para ter isonomia, né, para ter impessoalidade. Já na administração privada, a gente quer cada vez mais estreitar o relacionamento, né? O marketing vem trazer muito isso, olha, temos que estreitar, a gente tem que ter um relacionamento duradouro. Como é que eu tenho relacionamento duradouro com as pessoas? A partir do momento que a gente consegue conversar e consegue falar a mesma língua. E você não fala a mesma língua de todos os clientes. Então você tem um certo padrão, mas dentro da iniciativa privada, isso é bem flexibilizado de forma que aquele cliente se torne, né, realmente um consumidor de longo tempo aí, porque toda vez que ele chega lá, ele, né, chega e entende, não, eu gosto que é muito personalizado. Tem um barzinho do amigo meu que eu vou aqui perto de casa, que, né, lá eu chego, né, tem os garçons, tem tudo, mas eu frequento desde quando ele começou, né, a gente era amigo antigamente, e aí ele começou o barzinho, eu vou lá. Então eu sou um dos que chegam lá, né? Tem outros que fazem isso também. Chego, vou lá na geladeira, pego uma cerveja, bebo, peço um tira-gosto, o menino vai lá, pega um refrigerante. E no final das contas ele fala assim, o que você consumiu? E aí é lógico que eu falo que eu consumi e pago aquilo. Ele não está preocupado com isso, porque o atendimento personalizado é diferente. E tem outros não, tem comanda, tudo bonitinho. Tem vezes que ele faz algum evento que você tem que pagar antes de consumir. Então, assim, você vê, eu entenderia tranquilamente que ele fizesse de outro jeito, mas o jeito que ele faz comigo me garante que eu esteja lá o tempo todo buscando lá com ele. Então, isso é bem bacana quando a gente está falando da iniciativa privada. Agora eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a teoria da contingência e estrutural. Então, ó, independentemente do mercado em que estão inseridas as organizações, são fortemente impactadas pelas condições ambientais, que as obrigam a estar em constante adaptação, redefinindo, se necessário, suas estratégias, modelos de gestão, tecnologia e estrutura organizacional. Então, gente, falar de contingência hoje, nesse cenário atual, é só o que a gente está fazendo. Isso aqui, de eu estar trabalhando com vocês de casa, é uma contingência por a gente não poder estar se agrupando lá para não ter risco de transmissão de vírus entre nós lá dentro do SET FAESA. E aí, essa contingência, na semana passada, retrasada, eu senti que houve um problema e eu fiz uma outra contingência, que é o quê? Estou gravando essa aula também por fora para deixar disponível, ou seja, fiz uma contingência da contingência. E as empresas hoje estão fazendo contingência uma atrás da outra, porque a gente não sabe como é que vai terminar. Então, redução salarial, demissão, redução de investimento, redução do tamanho da empresa, isso tudo são contingências que as empresas estão tendo que tomar. E o problema, tomar essa contingência de olho no futuro, porque chega amanhã alguém fala assim, achamos a vacina é fácil de fazer, está aqui, todo mundo pode fazer, no outro dia a gente tem vacinação em massa, porque é abundante aí a matéria-prima para a vacina. Acabou a pandemia, vamos todo mundo embora para a rua. E aí, se você mandou todo mundo embora, como é que você reage a isso aí? Então, tem que fazer uma contingência tanto por ruim como por bem também. Por bem ou por bom, né? Então, ó, a teoria da contingência estrutural consiste em apresentar um modelo estrutural que mantém relação com
as variáveis ambientais sendo influenciado por eles, caracterizado pela flexibilidade, descentralização e desburocratização, e indicado para ambientes dinâmicos, que é esse que a gente vive, e em constante transformação, que tudo que está acontecendo agora é transformação, e necessidade de adaptação diante da instabilidade do ambiente. Então, o ambiente externo, quando ele começa a mudar muito loucamente, igual está mudando agora, e cada dia uma coisa diferente, a gente tem que ter contingência para tudo, a gente tem que estar reagindo àquilo que está dando errado. A maioria das empresas, de médio para grande porte, fizeram seus orçamentos, seus planejamentos desde a metade do ano passado, e esses planejamentos todos já foram por terra. Então, estão planejando todos os dias, fazendo contingência do que pode acontecer. Né? Então, a contingência funciona muito assim. Se voltar tudo ao normal mês que vem, isso. Se não voltar, aquilo. Se voltar daqui 2 meses, isso. Se não voltar, aquilo. E por aí vai. Então, a gente vê que isso está obrigando a gente a ter um trabalho mental enorme, tá? E nós não somos bons de planejamento no Brasil, infelizmente. Sou brasileiro e posso falar, então, né? Não somos bons de planejamento, então é ótimo que a gente tem de aprender agora. Bom, mas tem as contingências e tem a inovação. Então, como é que administra a inovação e mudança nesse cenário de constante instabilidade? Então, a inovação tem se mostrado um dos grandes diferenciais para manter a empresa competitiva no mercado. Então, empresas que não eram tão competitivas no mercado hoje, elas rapidamente absorveram o delivery e elas começaram a entregar muito. Então, a gente a gente abre o jornal e está lá, né, depoimentos de pessoas que está praticamente quebrando, tem outras pessoas que falam assim, aumentou em 50% minha venda, porque agora eu estou no delivery 100%. Então, você tem que inovar, não adianta fazer mais a mesma coisa. Isso aqui é uma inovação que a gente está tendo fazer de casa. Será que isso não vai permanecer depois? Não sei, pode ter sido bom, né? Ou não. Eu, particularmente, eu gosto muito de estar com vocês lá, tá? Sempre tem aluno, é bacana, a gente vai lá, troca ideia depois. É uma coisa que aqui fica bem difícil de acontecer. Então, a inovação das empresas pode ser feita de diversas áreas, desde a produção até a área da gestão de negócio. Então, qualquer área pode ser inovada. E aí, a gente tem 7 razões para inovar no ambiente organizacional. Então, primeiro, a gente melhora o humor da equipe, né? Então, de repente, essa é uma inovação que as pessoas vão falar assim, poxa, legal, para me chegar lá no Setfaz eu levo 1 hora, e agora eu posso fazer de casa, pô, tô feliz pra caramba. Pode ser uma? Pode. Abandonar a rotina. Sempre que entra algo novo, a gente começa a descobrir outras coisas, e aí a gente vai em busca. Lembrando que tem gente que não gosta de mudanças, tá? Lá na burocracia, lembra, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de mudança, eu acho que a gente é uma oportunidade que a gente tem de estar aprendendo cada vez mais. Encantar os clientes. Então, eu, né? Tô aqui gravando essa aula. Normalmente você não me vê, né? Mas se você for lá no meu canal, você vai me ver. Eu falando aqui, tô falando para você que tá aí, ó. Você vai me ver. Então, pô, de repente você vai chegar lá e falar, caramba, a aula vista só no slide é uma coisa, quando a aula tá sendo disponibilizada lá no canal é outra, e ficou legal pra caramba. Te encantei? Dá um like. Não encantei? Dá dislike não, deixa um comentário lá, me ajuda, né, gente? Isso faz parte para manter a motivação, né? Então, assim, né, motiva a gente. Gerar mais lucros. Então, a inovação nunca é feita para dar mais, para diminuir meus lucros. A inovação está sempre no ganhar, né? Então, a inovação hoje é você poder ter aula no seu celular, né? Isso permitiu que você não abandone o emprego para estar estudando. Era comum na minha época pessoas que escolhiam ou estudo ou trabalho. Os dois não dá para fazer, não dá tempo, né? Eu, a trancos e barrancos, consegui ir lá, meio que trabalhava em escala, tinha dia que eu não ia, mas Deus me ajudou, perseverei e para mim deu certo, tá? Obter vantagem competitiva. Então, a inovação, isso aqui que a FAESA está fazendo com vocês, é uma vantagem competitiva enorme. Nesse momento de pandemia, a FAESA está lá, os professores do presencial estão todos online, com seus alunos, dando aula online. Isso é muito bacana, tá? Então, assim, é uma vantagem competitiva de gente que vai falar assim depois. Ó, na faculdade que eu dava aula lá, não foi legal não, a gente ficou sem aula. Poxa, mas na FAESA teve. Então, eu vou para a FAESA, ó.
a vantagem competitiva que a FAESA teve em caso de acontecer mais alguma coisa. E a gente já viu que pandemia pode dar outra? Pode. Talvez essa é só a primeira, infelizmente, porque o mundo, né, os aviões ajudam muito a dispersar qualquer tipo de doença no mundo afora. Outro, conquistar novos mercados, né? Então, basicamente, quando a gente está dando aula aqui no Sete FAESA, a gente imagina muito o público local. Mas onde que você está agora? Será que você não está em Portugal? Estados Unidos? Europa? China? Então alguém acha, pode ter. Professor, eu tive a primeira aula e fui para a China. Chegou lá, deu pandemia e fiquei preso. Mas eu estou aqui vendo sua aula. Pô, manda um recadinho para gente. Realmente, estou aqui na China. Pô, mas você pode estar em qualquer lugar do mundo. Que essa inovação do ensino à distância chega até você. A gente está falando com você, que está aí a não sei quantos quilômetros da gente. É legal, deixa lá um comentário. Assisti sua aula, eu estava em tal lugar. Assisti sua aula em tal lugar. Poxa, vai ser legal se você puder deixar esse comentário lá para a gente saber da onde vocês são. É bacana, é mais uma forma da gente intimizar um pouco o nosso relacionamento também. Assegurar a sobrevivência da empresa, óbvio. Você tem que inovar o tempo todo porque a concorrência está inovando. Então, se você for ficando para trás o tempo todo, você não vai conseguir chegar naquele... não vai ter um ambiente competitivo. Né? Então, você tem que estar acompanhando vocês aí, grande maioria, eu não sei nem a geração que vocês são, acho que é alfa, tá? Então, assim, vocês nasceram dentro da tecnologia, né? Então, você já... O Google para vocês é uma coisa que eu acho que sempre existiu, né? Para mim não, eu vi ele aparecer do nada e a gente não sabia o que era aquilo. Mas você vê, então a gente, nesse ambiente, a gente tem que estar acompanhando vocês. E o ensino à distância, eu acredito que cada vez mais ele vai crescer, porque crianças, igual meus filhos, eu tenho uma de 6 e uma de 1 ano, provavelmente eles vão ter uma educação meio que diferente do que eu tive. Eu sou capaz de afirmar que bem diferente, tá? E essa inovação toda nos leva à globalização. Então, a globalização encurtou distância entre as pessoas, organizações e países por meio das comunicações em tempo real, em qualquer parte do mundo. Isso que a gente está fazendo aqui. Talvez a última barreira que a gente tem no mundo seja a língua. A língua falada, tá? Porque escrita, o Google Tradutor está aí. Mas a língua falada. E estão desenvolvendo, né, sensores, emissores e receptores, né, que a pessoa vai poder falar e eu estou traduzindo simultaneamente, imediatamente. Se isso acontecer, acabou a barreira da língua. A gente vai poder estar andando pelo mundo todo entendendo o que todos falam. É a última barreira que tem. Salvo engano, já tem óculos, né? Quando você abre o Google Tradutor no celular, ele traduz automaticamente. Salvo engano, já tem óculos que você olha para a figura e ela já sai traduzido. Então você vê, estão avançando bastante para que essa última barreira acabe de vez. E isso nos leva aos administradores globais e empregos globais. Então, em um mundo globalizado, onde a maioria das pessoas estão interligadas, existe uma ressignificação, ficou uma ressignificação aí, se me perdoe, na forma de trabalhar das pessoas, pois é necessário que elas estejam atualizadas e conheçam muitas informações. Podemos pensar em um trabalhador interligado, que um trabalhador interligado é aquele que, além de ser multifuncional dentro de uma empresa, é também conectado com tudo que ocorre no mundo. E hoje, gente, a informação está aqui na palma da mão, né? Tudo que acontece hoje está na palma da mão. Até uma coisa engraçada é que antigamente as novidades apareciam como? Tem ainda uma grande emissora de televisão no Brasil, que quando aparecia assim, ó, o que acontecia? Para tudo, corre para frente da televisão, vamos ver o que aconteceu. Isso hoje ainda acontece ainda, né? Mas muito menos, porque na hora que acontece uma coisa, tá lá no celular, tudo te informando, olha, caiu o ministro Mandetta, na hora que a televisão foi divulgar, a gente já sabia, tempo real. As coisas estão acontecendo em tempo real. Então o administrador hoje ele tem que estar ligado em todos os lugares do mundo. Você pode estar aqui no Brasil trabalhando com uma empresa do Canadá, da China, da Alemanha, em qualquer lugar. Lembra que a única barreira que tem é a língua. Mas se você fala uma língua de um desses países, você pode trabalhar remotamente, você não precisa estar mais lá. Né? Você pode ser o representante dessa empresa aqui sem nunca ter ido na empresa. Isso acontece, né? Já acontece e vai acontecer cada vez mais.
Então a gente tem que se preparar para esse tipo de mudança e sermos globais. Então, esse ambiente global de mudança, as informações circulam em uma velocidade estrondosa e por meio de um celular de acesso à internet, que é o que eu acabei de falar aqui, né? É possível sabermos de inúmeras notícias sobre os fatos que ocorrem em qualquer lugar do mundo. Então, aconteceu, virou manchete. Infelizmente, hoje, até o meio físico está se propagando muito rápido. É um vírus que aconteceu no interior da China, rapidamente, em 3 meses, alcançou o mundo todo. Alcançou, quando eu falo alcançou 7 bilhões de pessoas, não quer dizer 7 bilhões de infectados, mas impactou todo mundo. Né? Mais da metade dos alunos no mundo estão igual vocês, tendo aula pelo computador. Com essas influências externas, as pessoas têm se espelhado muito mais em outras culturas. Então, essa janelinha chamada celular está nos permitindo conhecer as outras culturas, o que acontece. A gente vai para outro país, já sabe como se comportar, porque a gente já tem informação, só não tem a língua, muitas vezes. Com a expansão da globalização, uma boa parte da população já fala a língua inglesa, né, que é a língua mundial. E muitas vezes é influenciada por uma cultura dominante de um país que não é o seu. Então é até legal, porque a última influência aí que eu vejo, no caso dos meninos, né, é que começou uma onda nos Estados Unidos dos hipster. Né, os caras com barba, né, e tal, barba cuidadinha, cabelinho, né, aquele negócio todo. E a galera comprou a ideia, né, e todo mundo barbudo aí, ou seja, sendo influenciado por uma cultura de outro país. Não foi no Brasil, até porque, cá entre nós, o Brasil é um país quente, onde você tem uma barba diferente daqueles países lá fora, o pessoal tem barba, mas é um frio danado, até ajuda, né? No Brasil, é muito quente, né? No verão, imagina, aquele barbão no verão, meu Deus do céu. Então eu tive amigos já que ficava barbudo, dava março, ele ficava barbudo até novembro. Novembro, o calor chegou, ele arrancava a barba. Então você vê, era simplesmente uma influência. Ah, pessoal, mas eu não, eu gosto, sempre pensei em ter barba. Não tô nesse ponto, né? Mas é uma influência que a gente sofre. Isso acontece o tempo todo, né? Então a gente tem a influência árabe, a influência chinesa, a influência alemã, né? A gente muitas vezes quer que os países, né, uma Suíça da vida, tenha influência nos nossos políticos, né? Para que a gente seja todo mundo, né, voltado para a população, né? E coisa e tal. Turma, a gente está chegando no final agora. Eu espero de coração que você esteja dentro de casa, esteja se cuidando, que você esteja, né, cumprindo a quarentena da melhor forma. Se você tem que trabalhar, que você tome todo o cuidado, né, na hora de sair, se previna, use máscara. A orientação agora é que todos usem máscaras, independente de sintomas ou não. Né? Então, se você tem que ir trabalhar, vá de máscara, né? Continue estudando, faça lá o trabalho, tá? O trabalho está muito autoexplicativo, mas havendo dúvidas, entre lá no mural, deixa lá seu comentário. Se o Eusébio não puder responder, ele passa para a gente responde. A ideia aqui é que você esteja plenamente assistido, tá? Então eu vou deixar também lá no canal lá o link para esse vídeo, vou deixar no mural o link para esse vídeo, tá? Hoje ainda, para que você, caso tenha perdido ou caso possa ter dado algum problema aí na internet, igual eu vi um retorno que eu não imaginava de voz aqui, então pode até ser que aconteceu algo. Mas de coração eu espero que tenha sido agradável para você, que você esteja estudando, esteja buscando, porque as mudanças estão acontecendo e esse mundo vai ser dirigido por pessoas igual vocês. Então a gente precisa que vocês estejam aptos para dar continuidade àquilo que a gente vem trazendo. Então fica aqui o meu abraço, fica o meu carinho e espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.